Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Espiritualidade à Distância, programa do canal A Pleiade do Astral Superior. Eu sou Ruben Cardoso, falo-vos de Maputo, Moçambique. São neste momento sensivelmente 20 horas e 38 minutos. Quero hoje parabenizar a senhora Nelly Silva pelo novo canal que abriu para a divulgação da limpeza psíquica. Vamos encher o YouTube, vamos encher os 4 cantos do mundo a divulgar, a ensinar este conhecimento, esta nobre joia da espiritualidade que é a limpeza psíquica. Afinal, ela é o segredo para a nossa evolução espiritual. Ela está no âmago de todo o propósito deste trabalho que tem sido feito. A turma está a crescer, é muito bom. Está de parabéns ao professor Benito. Eu sei que foi uma tarefa árdua dar início a este canal que é do Luís do Matos, esta missão nobre. Temos muito gosto em fazer parte disso. Eu digo sempre, é uma honra, é uma subida honra fazer parte deste grupo, destes conhecimentos elevados, fazer parte da divulgação da espiritualidade e, sobretudo, da limpeza psíquica em Moçambique. Vão haver certamente, acho que até dezembro, teremos muito mais Nelly Silva, muito mais Rubens por aí, e será com muito gosto saber que a limpeza psíquica hoje no mundo já está a expandir com muita força, e estamos todos de parabéns. Muita força Nelly Silva, e vamos caminhar juntos naquilo que for possível. Dar aí o meu apoio se precisar. Está aí o professor Benito também aberto, e isto aqui é uma grande equipe, uma grande turma que só é para nos ajudar a crescer mais, a entender mais profundamente este trabalho que é a limpeza psíquica, um trabalho nobre, diga-se. Muito bem, hoje o tema do programa é o respeito pelos progenitores, o respeito pelos pais. Não devia deixar de ser. Eu vou fazer hoje a leitura, vou usar o livro que temos aqui divulgado no processo na divulgação. Temos falado deste livro na divulgação da limpeza psíquica, porque ele traz toda a explicação, tanto é o início para quem quer saber sobre espiritualidade com profundidade, com muita clareza. Deve se apoiar neste livro, que é o Manual Prático da Espiritualidade. Ele está disponível, quem estiver interessado pode solicitar a mim a partir deste canal. Eu vou dar depois o meu endereço, ou eu vou encaminhar simplesmente também ao professor Benito Bifano, que é o autor do livro, e faz também a sua divulgação e a venda, tanto em todo o mundo. Em qualquer lugar onde a pessoa estiver, pode solicitar este livro e terá, certamente, a encomenda chegará a si. Vamos agora entrar no programa. Respeito pelos progenitores, o respeito pelos pais, assim dizendo. Mas eu vou me apoiar com o capítulo deste livro, que é o capítulo 12, da página 150, a família. Vou fazer a leitura para entrar no contexto deste programa. A família. O gênero humano dispõe de uma organização tradicional sobre que aceitam os fundamentos dos bons costumes, da boa educação, da afetividade, de uma sadia estrutura moral. Essa organização tem a sua célula máter na instituição família. Se este núcleo for assim, se este núcleo, a família, por assim dizer,
primário da sociedade, se distingue pelo cultivo de todas as qualidades positivas inatas no espírito, sem deixar contaminar pelo vírus da corrupção, estará funcionando no seio da coletividade como um órgão construtivo em plena concordância com a sua expressa razão de ser. A força de coesão é que mantém unidas as células de um corpo no período em que ele, o corpo, se atravessa a fase utilitária no meio em que se encontra. De igual modo, há uma força de coesão destinada a ligar entre si as famílias como células de um todo, na composição de uma coletividade homogênea, progressista, pacífica, fortemente inclinada para o desenvolvimento de todas as virtudes. Essa força de coesão é a que resulta da afinidade dos sentimentos elevados, da comunhão das aspirações salutares, da solidariedade nas iniciativas de aperfeiçoamento, da desindividualização dos esforços feitos em benefício comum. Quanto maior for o número desses núcleos constituídos em famílias, a desenvolver essa poderosa força de coesão, tanto maior será o índice de moralidade ou honradez. Em maior número serão aqueles que evidenciarão os dotes de inteligência na administração ou na direção fecunda das massas humanas. Ora, muito bem, este foi o título, a parte do tema do livro, que é a família. Eu li esta parte agora vou entrar, isto aqui era para contextualizar este tema que hoje vos apresento, o respeito pelos pais. É preciso recordar que no cumprimento dos seus deveres, os pais cuidam dos filhos, desde a sua fase embrionária, diga-se, até a fase jovem. A fase jovem varia, tanto vamos considerar 10, 11 anos, até os 18 anos, ou 22 anos, ainda se é jovem, ou até 80 anos, se é jovem. Os pensamentos é que ditam muitas vezes se a pessoa é jovem ou não. Mas, entretanto, falando assim fisicamente, consideraríamos que os pais cuidam dos seus filhos a partir da idade da infância, não é? Desde a gestação até os 18 anos, alguns vão até 22 anos, outros até 25 anos. Portanto, o pai está sempre à frente na educação, na orientação, nos cuidados com os filhos. Os pais estão sempre na atenção virada muitas vezes para aquilo que será o sucesso profissional, social, econômico, o sucesso de seus filhos. A preocupação vem sempre para os pais, e os filhos estão lá a crescer dentro deste cuidado que os pais têm desde a sua infância até a fase jovem, a fase em que esta pessoa, esta criança, este filho ou esta filha se torna independente. Isto faz parte do cumprimento dos deveres dos pais face aos filhos. Vivemos hoje numa época em que cada um quer as coisas para si. Pouco pensa no semelhante, pouco se preocupa com o semelhante.
Muitos filhos crescem em lares onde os pais fazem tudo. Os pais cuidam de tudo para si, sem exigir absolutamente nada de seus filhos. E as crianças entendem isso com uma mensagem de que não há limites. E por isso exigem mais e mais e mais. E os pais, pela responsabilidade, muitas vezes dão mais e mais aos filhos sem observar limites. Devemos ter a atenção de olhar para o curso da nossa sociedade hoje. A sociedade hoje está muito ligada. Hoje o mundo é todo globalizado. Tanto o comportamento de uma sociedade hoje, num determinado continente, no Brasil, na América, na Europa, não se diferencia muito. O comportamento é quase, se não o mesmo, das pessoas, dos jovens. E aqui onde estou, em Moçambique, não é diferente. As práticas são as mesmas. O que se passa hoje, daqui a milhares de quilômetros, é transportado hoje pela via de comunicação, as internets e etc. Para os jovens deste lado do mundo, é vivido também este comportamento que é buscado por essas vias aqui, neste local onde me encontro, e não fica diferente. Tanto se formos a ver os comportamentos que nós acompanhamos no mundo fora, eles têm de alguma forma relação e muita similaridade. Esta mensagem que estamos aqui a passar serve para todos e vai para todos. É preciso recordar que os jovens, que os filhos, as filhas, são espíritos, e como espíritos, eles advêm de mundos espirituais e se valem do amor, do aconchego, da atenção dos pais, os quais escolheram para encarnar, para processar a sua jornada evolutiva no planeta Terra. Estas pessoas têm tanta importância quanto o projeto primordial que o Espírito faz em seu mundo. Ele determina quais serão os seus pais, em qual família irá encarnar, em quais condições. Isso também tem muito a ver com a encarnação pretérita, as encarnações passadas, ou a encarnação passada, que vai determinar a encarnação futura. Nós hoje fazemos esta divulgação da limpeza psíquica, desta joia, chamaríamos, e é assim chamada joia da espiritualidade, para preparar o nosso futuro, aquilo que há de vir. Se é praticado nesta encarnação, e nós pretendemos que a próxima encarnação seja de muito mais evolução que esta, e assim sucessivamente. O alicerce para o sucesso presente e futuro é a limpeza psíquica, sem sombras de dúvidas, sem nenhuma dúvida. Quando o filho, este espírito, ele prepara a sua encarnação, ele projeta quais serão os seus pais, ele faz o acompanhamento. É preciso recordar também que durante o processo reencarnatório,
o espírito faz escolhas e não é muito fácil. Do que consta, o que se sabe, não é fácil encontrar um corpo físico, um pai, uma mãe disponíveis. São milhares e milhares e milhares de espíritos. Milhares e milhares de espíritos encarnam todos os dias e milhares de espíritos desencarnam todos os dias. O corpo físico, ele é procurado como uma pedra preciosa. O corpo precisa do espírito e o espírito precisa do corpo. O espírito procura um corpo sadio, um corpo que vale a pena para conseguir, dentro do seu conhecimento, dentro das suas capacidades, conseguir processar ou fazer uma jornada evolutiva com sucesso. Tudo é feito para conseguir ganhar a encarnação. Os pais são parte deste projeto, previamente desenhado pelo espírito, é concebido pelos pais dentro de uma família, seja ela qual for, em quais condições forem. Ele encontra um corpo, ele encontra uma mãe, depende. O espírito já sabe, a mãe muitas vezes pode acompanhar o nascimento, o crescimento da criança, ou pode não acompanhar. A mãe pode desencarnar neste processo reencarnatório, mas o espírito, o filho já encarnado, ele terá pais. Ele vai nascer, vai viver numa família. Ele vai ter uma educação, ele vai ter uma orientação, seja qual for, ele vai ter uma orientação. Ele precisa dos pais para ingressar no mundo terra, para projetar-se na infância, nos primeiros dias da sua reencarnação, depois da reencarnação, na fase da infância, ela ainda é criança, depois segue-se a fase jovem. Ele precisa sempre dos pais. É preciso recordar aos filhos que o espírito, quando encarna no corpo físico, este corpo tem um prazo, este corpo tem um tempo, o tempo reencarnatório no planeta Terra. E que este tempo, determinado certamente pelo bom uso ou mau uso que o espírito fizer do livre-arbítrio, este corpo pode, cedo ou tarde, conhecer o seu desgaste por causa de atividades inerentes à vida física no planeta Terra. Este corpo sofre transformações, esforça-se, desgasta-se. É uma máquina que nos valemos para estar aqui e habitar no planeta Terra de forma a projetarmos com sucesso a nossa reencarnação e conseguir passar a patamares cada vez mais elevados da nossa evolução espiritual. Os filhos, nós valemos-nos do corpo que foi preparado pelos nossos pais para habitar no mundo terra. Temos toda a gratidão para com eles. Temos, diria, de compensar, se calhar a palavra não seja adequada, nós temos de retribuir esse cuidado, esse amor, essa atenção, esse preparo de um corpo
temos de retribuir àqueles que prepararam esse corpo, àqueles que prepararam essa família, para nós, com muito sucesso, fazermos a nossa encarnação, conhecermos o planeta Terra, estudarmos, trabalharmos, graças à atenção, ao cuidado, ao esforço abnegado destes pais, destes responsáveis que se permitiram receber-nos em seu seio familiar, seu seio biológico primeiro, seu seio familiar e social. Nós conseguimos reencarnar, estamos aqui hoje a fazer este programa da divulgação da limpeza psíquica, graças ao apoio, graças à atenção, à educação, à constante amizade dos nossos pais. Então, está aqui a importância, está aqui a ligação que temos de ter, o amor profundo, todo aquele cuidado com que tiveram para conosco. Nós temos, de alguma forma ou de todas as formas, retribuir, mas não uma retribuição como que um pagamento, mas porque no amor não há pagamento, mas uma retribuição por aquilo que eu percebo, que eu entendo que deve ser eu não gosto muito de dizer agradecimento, porque primeiro, de um lado, é o cumprimento do dever do espírito, que são eles, e depois é o cumprimento do meu dever. Então eu vou usar uma palavra, se calhar é a que mais facilmente me aparece: retribuição, mas uma retribuição dentro de um plano de amor, dentro de um plano de, reencarnatório previamente projetado pelo espírito, que são os filhos, no caso, que estou aqui a rolar. Os filhos têm esse dever. Os filhos têm outros deveres sociais dentro da família onde encarnam. Dentro da família onde encarnam, têm o dever de lavar os pratos, arrumar a casa, varrer, limpar os quartos, a roupa, etc, etc, etc. Isso é trabalho de Deus. Isso não é um trabalho qualquer. Esse é trabalho da força criadora. O espírito vale, o espírito precisa de trabalhar, precisa de fazer alguma coisa. Para encontrar essa alguma coisa, ele precisa de um corpo. Mas para encontrar um corpo, ele precisa de encontrar pais para gerarem esse corpo. E ele ligar-se a esse corpo para poder, com sucesso, encarnar e fazer essas coisas como um processo seu de autoevolução, de evolução espiritual. Então, vejam a importância, a suma importância que os pais têm em nosso meio, em nossas vidas. É de lamentar, é de estarrecer o comportamento indigno dos filhos que abandonam os pais, dos filhos mal criados, dos filhos sem nenhuma formação. Isto não precisa formação. O respeito não precisa formação. O respeito precisa entendimento. O respeito precisa esclarecimento. Um esclarecimento profundo sobre a vida, sobre tudo. E outros esclarecimentos. Quando se começa a faltar respeito para com os progenitores, este é um sinal negativo de atraso espiritual,
na jornada evolutiva. A pessoa parou no tempo. A pessoa não consegue marcar passos porque se liga à malcriadez, à estupidez. E isso trava-lhe psiquicamente. Parece pouco, parece nada. Desconsiderar, abandonar os pais, largar os pais num centro. Tem os centros de apoio à velhice. Os pais são largados, não são visitados, ninguém os presta atenção, ficam por lá. Os filhos dão-se ao luxo de se ligarem ao materialismo, vivem na matéria, como se fosse o certo, não é? E abandonam os pais. Isto configura um atraso evolutivo. O atraso evolutivo, em outras palavras, quer dizer perda da encarnação. O espírito vai precisar de outras encarnações para resolver esta perda, para ganhar esta perda. E estas encarnações, este outro processo, este é um processo. E um processo tem o seu tempo. Se calhar, aí podem começar a perceber a importância. Mas torna-se mais ignorante ainda aos filhos que não consideram seus pais no presente e no futuro, querem ser considerados pelos filhos, pelos netos dos pais. Isto mostra tamanha insensatez, tamanha incongruência, falta de noção, perdição. Numa única palavra, se calhar resumir, a loucura, como se propala hoje. Famílias inteiras mergulhadas na loucura. Não visitam os mais velhos, não respeitam os pais, não visitam, têm os seus apelidos, têm as suas referências, têm muitas vezes a educação que levaram dos pais, mas não dão a mínima para os pais. Desconsideram completamente. Isto é contra as práticas evolutivas. Isto é contra o crescimento. Isto é um atentado ao pudor. Isto é grave, é um crime. Mas na nossa sociedade não é crime, mas isto é um crime para quem quer percorrer, quem quer fazer uma caminhada evolutiva espiritual. Isto configura um crime evolutivo. Isto tem a ver com as suas entranhas. Isto para com a sua existência. Se você está mergulhado na matéria, então diríamos que está completamente desnorteado, está louco. Abandonar os pais, não prestar atenção aos pais, não ajudar, não dar um sorriso, não conversar com os pais. Devia a pessoa pensar que os pais, pensar de uma outra forma contrária. Portanto, a criança nasce e é abandonada. A criança nasce, é concebida e é abandonada. Isto é a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. É grave. É grave quando vemos crianças abandonadas, crianças nas ruas. Nós pensamos logo, quem serão os pais dessas crianças?
Por que fizeram tal? Por que abandonaram as crianças? E os pais? Quem serão os filhos? Por que abandonaram os pais? Quem serão os filhos desses senhores? Tem alguma sensibilidade? Tem alguma educação? Onde estão os filhos desses pais? Destes velhos? Então, está aí uma grande questão que deve ser levada a sério para quem for assistir este vídeo hoje ou no futuro. Pensar, nós estamos num processo contínuo evolutivo. Quando o espírito desencarna, ele tem a visão geral da sua última e as encarnações passadas. Ele tem a visão geral. Ele vê. É pesado, é de profundo remorso constatar que tinha nas mãos a joia para a sua evolução espiritual na Terra e não fez o uso. É duro. E isto pesa para o próprio espírito como um autocastigo, se podemos assim dizer, porque ele carregará esta mancha, esta marca que deixou para sempre. O mesmo serve, o mesmo vale para os filhos atenciosos, para os filhos que se dedicam aos pais, para os filhos virados para os pais. Eles também têm o seu ganho. Isso também tem o seu benefício em termos espirituais. Serve para uns, para uma situação, assim como para outra situação. É perfeitamente incongruente os filhos adultos virados para a sociedade materialista, muitas vezes ligados à religião, perdem-se completamente na religião, afundam-se nas lérias religiosas, mas a situação familiar é triste, com uma situação familiar triste, porque muitas vezes não entendem, outras vezes entendem, mas ignoram, mas muitas vezes não entendem o erro que cometem ao abandonar os pais, ao desrespeitar os pais, os progenitores biológicos, porque temos aqui pais biológicos, temos pais não biológicos, todos são pais, todos merecem o respeito, mas ainda assim, aqueles biológicos, bom, isto também tem a ver com a evolução do próprio espírito, não é? Porque um filho é um filho, outro filho é outro filho, são espíritos naturalmente diferentes, mas quando se nasce em uma família, os filhos tomam uma orientação, os filhos tomam uma educação. Esta educação é dada todos os dias, com palavras, com atos, com ações. Esta educação é seguida criteriosamente pelos pais para garantir um futuro melhor para os seus filhos. Entender isto é entender o quão importante é a evolução, o quão importante é o respeito, o proveito pelo respeito,
Os filhos devem tirar proveito pelo respeito dos pais. Aproveitar, respeitar os pais, agradar, conversar com os pais. Precisam muito, eles já deram muito em suas fases de jovens, de adultos. Querem filhos, não é? Querem amigos. Então, os filhos têm esse dever. Lavar a louça é trabalho de Deus, é trabalho, vou dizer assim de forma para vocês que entendem, é trabalho do grande foco, da força criadora. Configura o processo evolutivo do espírito. Entender muito bem o seio em que a pessoa encarna, as atividades, o trabalho que pratica, é entender o trabalho para se evoluir. Aquele trabalho que nós fazemos configura o trabalho para se evoluir. A luta diária que nós travamos configura o trabalho para se evoluir. O treino, porque este é um mundo escola, o planeta Terra é um planeta escola. Estes treinos, estes desafios são para melhoramento, para o crescimento do espírito. Ora, justificar tragédias como vontade divina isto tira da gente a responsabilidade por nossas escolhas. Eu quero convidá-los agora a entrar num assunto dentro deste tema, respeito pelos pais, para aqueles filhos que um dia vão assistir a esse programa. Justificar tragédias como vontade divina. Isto tira da gente a responsabilidade por nossas escolhas. Os filhos escolhem respeitar os pais ou não respeitar os pais. Os filhos escolhem, dentre isso, muitas outras coisas durante a sua vida. O espírito, falando assim de forma... O espírito escolhe, dentro do seu livre-arbítrio, procedimentos, maneiras, aceitar, negar, mas as suas escolhas são livres, as suas escolhas são livres, mas a colheita dessa liberdade é obrigatória. Quando se escolhe não respeitar os pais, os filhos se submetem, tanto plantam o não respeito, a malcriadez, a falta de educação, o abandono. Eles vão obrigatoriamente colher, um dia vão colher os resultados desta colheita, desta sementeira, não é? Quando eu digo justificar tragédias como vontade divina para os não esclarecidos, quero convidá-los aqui a raciocinar que isso tem a ver com, primeiro, a falta de esclarecimento, a falta de interesse pelo conhecimento, pelo autoconhecimento ou conhecimento espiritual. Deus não faz mal a ninguém. Nunca faria mal a ninguém. Deus não se mete na vida nem na morte de ninguém. Se Ele se metesse,
acabaria o livre-arbítrio. Isto seria incongruente falar assim, porque a partir do momento em que o espírito toma o corpo físico humano, ele tem o raciocínio, tem um pensamento, tem a razão, tem a força de vontade, etc, 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 como qualidades do espírito que atingiu a fase humana, a fase racional. É-lhe dado por atingir a essa fase o livre-arbítrio, a livre escolha. Obrigatoriamente é-lhe dado a livre consequência dessa escolha, a obrigatória consequência dessa escolha. Escolhe o que quiser e terá as consequências, boas ou más, resultado daquilo que escolheu. Não se deve culpar a ninguém pelas consequências boas ou más que advêm de um ato perpetrado livremente pela pessoa. Desrespeitar os pais, maltratar os pais, tem diversas formas de maltratar. Isto periga também ao espírito, periga a pessoa. Muitas vezes os não esclarecidos procuram justificar, quando atacados, quando afetados pelas consequências do mau uso do livre-arbítrio, eles procuram entregar a desgraça, a responsabilidade da desgraça para alguém. Há muitos factos tristes que eu não gostaria aqui de mencionar. Tenho assistido, já assisti quando era um pouco mais jovem. Aqui, algures, em Moçambique, eu venho na minha terra natal. Não sou de Maputo, vivo em Maputo, mas não sou de Maputo. Em Quilimane, a minha terra natal, em zonas um pouco afastadas da urbe, da cidade, comunidades têm, isto é prática também em muitos lugares aqui, o hábito de conotar o velho como o feiticeiro, o macumbeiro. Se alguma coisa vai mal na vida de um jovem ligado familiarmente a um velho, tende facilmente a pensar que o velho é o culpado pelas suas desgraças, pela sua miséria. O velho é morto violentamente, a catanadas, por algo que nem entende, não percebe como. Isto só para passar aqui um pouquinho do que eu já vivenciei, e não queria passar esta informação aqui. Simplesmente estou aqui a dar um exemplo do mau comportamento, do desrespeito para com os mais velhos, para com os pais. As pessoas procuram se vitimizar para justificar mau uso do livre-arbítrio. As pessoas lançam-se em campanhas religiosas. Eu venho aqui dizer: deixe de ser cordeiro, deixe de ser ovelha. Você não é ovelha de ninguém. Você não precisa de pastores. Você é o seu próprio governador. Não precisa de ovelhas, não precisa de orientação. Saia dessas manadas. Você não é boi. Você não é ovelha do Senhor. Fuja das manadas. Não existe o Senhor. Existe você e a força criadora. Os seus pensamentos vão acompanhar eternamente
a força criadora, ela nos deu o livre-arbítrio, e este livre-arbítrio não pode ser subjugado. Este livre-arbítrio deve ser assumido a todos os títulos. Ou use bem o seu livre-arbítrio, ou assuma as consequências do mau uso do livre-arbítrio. Você não é nenhum chamado, você não é nenhum escolhido do Senhor. Você é um espírito, valeu-se dos pais, disponibilizaram o corpo, você se ligou ao corpo físico, nasceu, encontrou uma família, seja qual for, aonde for, como for, porque for, você encontrou uma família, um pai, uma mãe, eles deram a ti o que tinham para dar, a educação, os bons costumes, as boas maneiras, como forma de você mudar o seu caráter, como forma de você burilar, como forma de você se lapidar. Eles puderam fazer aquilo que eles puderam fazer. Você ou fez o proveito disso, ou não fez o proveito disso. Tudo tem as suas consequências. Você decidiu ingressar para uma manada, auto-intitulado de chamado do Senhor. Você compromete a tua existência, você compromete o projeto existencial previamente desenhado lá nos seus mundos, nos mundos dos espíritos. Tudo começa lá. Mas por ignorância, forçosamente criada para acalentar a zona de conforto, você se entregou a uma seita religiosa e disse que pertence aos Cordeiros do Senhor. Você sabe que isso não tem lógica. Você sabe que isso é mentira. Você está aí com essa cara para garantir a sua zona de conforto, o seu bem-estar social, para ser bem visto. Você já sabe dessa informação. Então, faça bem faça o uso do seu livre-arbítrio, bem ou mal, isso é da tua inteira responsabilidade. Este tema configura dentro do livro, é parte do livro Manual Prático da Espiritualidade, que nós, com muito gosto, fazemos a divulgação deste livro e também da limpeza psíquica, desta joia da espiritualidade, desta porta grande que nos liga ao astral superior, aos mundos elevados, aos mundos avançados. Termina por aqui o tema de hoje. Estamos a trabalhar para ver se nos próximos programas conseguimos entrar ao vivo, fazer a live, e eu acredito que com mais esforço ainda há alguns poucos desafios, mas vamos passar por cima sem dúvidas. E enquanto isso não acontece, vamos divulgando, vamos publicando quanto pudermos fazer. Então, termina por aqui o tema do programa A Espiritualidade à Distância. Vamos entrar para a segunda parte e a última parte deste programa, que é a limpeza psíquica. Quero aqui recordar, para quem está a ver pela primeira vez este programa,
que a limpeza psíquica, ela não é ritual nenhum. A limpeza psíquica não é nenhuma oração. A limpeza psíquica não é nenhuma prece. A limpeza psíquica não é nenhum peditório, não é nenhuma prática de nenhuma seita. Isto não é nenhuma seita. A limpeza psíquica é a ligação com aquilo que nos é de mais precioso, o nosso espírito, aos mundos espirituais, aos mundos astrais superiores, aos espíritos superiores, aos espíritos de luz, que é de onde viemos originariamente. E esta ligação nos permite receber fluidos diáfanos, fluidos puros, fluidos de luz, para nos animarem. Esses fluidos trazem-nos com muito vigor a vida anímica, a força anímica. Então, estamos dentro disto aqui. Isto é ciência. Quem quiser e tiver questões à volta da limpeza psíquica, pode entrar no YouTube, ou melhor, na internet, mandar um e-mail para o Sr. Benito Bifano. O e-mail é benitobifano@hotmail.com. Podem questionar o que é limpeza psíquica, por que a limpeza psíquica, como fazer a limpeza psíquica, onde fazer a limpeza, etc, etc, etc. Façam todas as questões que puderem ao Sr. Benito Bifano. Ele vai ter gosto de responder certamente. Podem fazer as questões também. Para mim, se o entenderem, eu darei a minha explicação também. Mas vou sempre remeter ao professor Benito, porque é quem com mais propriedade, com mais afinco, com mais substância, pode explicar sobre o que é a limpeza psíquica. Nós estamos a seguir este caminho, vamos tirando lições e aprendendo a cada dia. Então, tem este canal, tem um canal do professor Benito no YouTube. Pode escrever Benito Bifano e vão ter acesso aos seus vídeos, às suas grandes lições sobre a espiritualidade, sobre a vida, sobre tudo. Eu acho que abrange tudo. Então, está aí a grande joia da espiritualidade, a grande joia também da humanidade. É uma joia, não tem nada para comparar com isso. Vamos entrar agora na limpeza psíquica. Vejam como se faz a limpeza psíquica. Pratiquem a limpeza psíquica todos os dias, de manhã e à noite. Escolhem um horário livre para o fazer, a vossa escolha, mas façam sempre no mesmo horário. Façam sempre a limpeza psíquica. E assistam aos programas do professor Benito Bifano no YouTube. Benito Bifano no YouTube, vão ter uma série de vídeos dele. Vamos então entrar para a limpeza psíquica. Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres.
Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos